Bom, eu ainda bem que ele estourou o tempo dele, porque foi uma exposição espetacular, espetacular, sobre o Chico. E agora eu sou obrigado aqui, né, um degrau abaixo, digamos, a tentar contar a minha história com o Chico. Vai ter menos esse aspecto, porque eu não sou um acadêmico, né? Eu me tornei um profissional da economia com um vínculo acadêmico, mas dou aulas e tal, eventuais, mas eu não sou um acadêmico. Então, a minha visão, eu não tenho essa cotidianidade, esse que ele trouxe para cá, que foi muito interessante, né? Muito interessante mesmo, Alexandre. Eu vou contar mais a história do Chico e com algum lance da discussão sobre o que ele discutiu no tempo do SEBRAP, ou seja, aos mais velhos e aos jovens. Eu vou voltar às décadas de 70. Tempo da ditadura, né? Tempo da ditadura. E eu começo falando de mim, mas eu não estou falando de mim, estou falando do Chico. Eu fiquei preso, estudava aqui ao lado, na Rua Doutor Vila Nova, na Faculdade de Economia. E estava metido naquelas bagunças todas e tal. Acabei indo em cana, fiquei 2 anos, saí em 71, em julho, voltei para a Faculdade de Economia, que já era na USP, no 3º ano, e imediatamente, isso é uma coisa interessante para o mundo de hoje, imediatamente consegui um estágio, e em dezembro fui convidado pelos amigos Henri Felipe Reichstuhl e Frederico Mazzucchelli, que escreveram artigos com o Chico depois, para ser estagiário no SEBRAP. Então aí eu vou me socorrer de Machado de Assis, como sempre, para me salvar. E ele tem uma frase que é: num dos becos escuros da memória, velha cidade de traições. Para não cair na traição, eu vou ler, tá certo? Vou ler e eventualmente fazer uns comentários. Então eu entrei no SEBRAP em 72 e eu agora passo a ler. Imaginem meu deslumbramento, né? Os jovens, eu tinha acho que 20 e poucos anos. Imagine meu deslumbramento. Na casa da Rua Bahia, que é onde ficava, em Higienópolis, onde ficava o SEBRAP, na Casa da Rua eu pude conhecer intelectuais de primeiro time, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Gianotti, Chico de Oliveira, que não era conhecido ainda, né? Ottaviani, José Arthur Gianotti, Juarez Brandão Lopes, Elza Bercó, e por aí vai. E ainda o convívio de outros, como Pedro Malan, como Régis Cato Andrade, Carlos Estevão Martins, e por aí vai, a lista segue. Eu imberbe intelectualmente, né? Já maduro pessoalmente, mas imberbe intelectualmente, me encontro com essa turma, né? Toda ali. E na Casa Bahia eu pude conhecer intelectuais de primeiro time, todos de algum modo, isso que é interessante, na plena ditadura, engajados na resistência à ditadura pela via da compreensão, da discussão e exposição dos problemas econômicos e sociais presentes na vida brasileira. Era um nicho, era uma exceção no país. O SEBRAP teve um papel importantíssimo naqueles anos. Era um foco de resistência e mantinha relações políticas, intelectuais e acadêmicas amplas, com vários outros centros no mundo, no Brasil. Bom, na diversidade dos que a compunham, ali se respirava a liberdade de pensamento, ainda que limitado ao espaço daquela casa na Rua Bahia, mas que se expunham escritos através de publicações próprias e de outros. Havia uma diversidade de preocupações e assuntos, mas no meu tema, a economia política, melhor dizendo, meu aproximar imediato foi com Chico de Oliveira e Paul Singer, né? Economistas, e o Chico, um sociólogo que virou economista e muito mais do que isso. Ademais de Fernando Henrique Cardoso, que foi quem me contratou e com quem tive excelente relação, né? Nunca fui tucano, mas enfim. Conhecia de nome Paulo Singer, que fora professor da Faculdade de Economia aqui, mas fora evidentemente cassado. Fiquei imediatamente fascinado, tanto pela capacidade intelectual, como por simplicidade a Chico. Simplicidade, senso de humor e generosidade. Ele me incorporou imediatamente, logo entre seus amigos discípulos. Isso ocorreu logo depois do primeiro texto, Crítica à Razão Dualista, que teve uma grande repercussão à época. O artigo contrapunha, eu vou agora, me perdoe, o artigo contrapunha
ideias cepalinas consagradas e as posições, então, do Celso Furtado, mas respeitando a tradição que aquela instituição e aquele economista representavam. Estava dentro dela, mas propunha uma compreensão mais além. O atraso, antes de deter o avanço do moderno, compunha com ele, tentando ser sintético em apenas uma frase, né? O artigo, como crítica ao pensamento do Cepalino e de Celso Furtado, se referia a partir de Marx, mas no específico era tributário daquelas ideias. Chico refletia no artigo seus aprendizados de caráter interdisciplinar que marcavam o SEBRAP e sua experiência anterior, particularmente da Sudene. O próprio Chico, eu não sei se eu li na sua entrevista, o próprio Chico diz que ele veio a conhecer Marx mais profundamente nas discussões do SEBRAP. Né? Ali encontro com Ottaviani, com Gertrude Janotti, com o próprio Fernando Henrique, etc. Que tinham feito o famoso aqui em São Paulo, o seminário do Capital, da USP e tal. Né? Ele buscava, no meu entender, pensar se o futuro da expansão capitalista no Brasil permitiria reverter a má distribuição de renda. Tema, aliás, que em especial após 1973, no SEBRAP, foi discutido intensamente no SEBRAP e fora, a partir de participação de outros, como João Carlos Duarte, que depois foi meu colega, Pedro Malan, J. Sampaio, que se escrevia escrito J. Sampaio, sobre o codinome, John Wells e outros. Você lembra disso? Em tempos de debates intensos na busca de explicações e proposições para um país que saísse do subdesenvolvimento e se aproximasse do mundo desenvolvido, um mundo desenvolvido ocidental, é uma opinião minha, não é, Chico, tá? De hoje, de aulas que eu tenho dado sobre desigualdade. Um mundo desenvolvido ocidental que, aliás, era capitalismo, mas em tempos social-democratas, ao qual houve um namoro do Chico com a social-democracia, quando ele foi para a França e tal. Em tempos social-democracia, o que levava a que todos se beneficiassem do crescimento econômico naqueles países, independente de muitas outras questões, como a Guerra Fria, por exemplo. Distante dos tempos, esse tempo era distante dos tempos neoliberais que vivemos agora, quando não só o capitalismo perdeu força de crescimento, esses dados estão aí, né? Como tornou-se muito mais excludente e concentrador econômica e socialmente. Matéria, aliás, essa matéria da exclusão, da concentração de renda, era uma matéria a qual o Chico se dedicou, né? É sempre ponto dele, que é próprio, inclusive, saindo um pouco da personalidade dele. O Chico, quem o conheceu bem, sabe que para Chico não tinha o Dr. Celso Furtado. E só. O resto era as pessoas, o faxineiro, era o mesmo que o Fernando Henrique Cardoso, ou eu, ou qualquer outro. Ele era uma pessoa absolutamente igualitária no trato pessoal. Ele era uma pessoa que não fazia distinção entre as pessoas. Embora o grande defeito dele era corintiano, e não era palmeirense. Mas, enfim, nada é perfeito, como está naquele filme, né, do Billy Wilder. Mas nem tudo eram rosinhas flores na feliz expressão do Guimarães Rosa. A ditadura, embora nos permitisse um espaço de liberdade, se fez presente em vários momentos, com pressões variadas, e, finalmente, a prisão de alguns. O SEBRAP, à época, dividia-se entre projetos intelectuais próprios de professores autônomos das universidades, né? Espaço que havia sido roubado de vários membros por cassação, como Elza Bercó, como Paul Singer, como Ottaviani, como Gianotti, ou limitação... ou como limitação de espaço, o próprio Fernando Henrique Cardoso. E de outro, por necessidades financeiras, era necessário trabalhar em projetos de pesquisa oriundos de interesses que não nasciam das preocupações pessoais do membro necessariamente, mas de preocupações divididas com outros organismos sociais e ou estatais que pudessem vir a financiá-los. Eram projetos interessantes, mas não nasciam da autonomia do professor universitário, ele estudando. Não, era um projeto que chegava, trazia recursos, era interessante. E aí, como vinha o financiamento da Fundação Ford? Isso era interessante, da Fundação Ford, já estou me antecipando aqui, do SEBRAP. Primeiro, a Fundação Ford forneceu, deu um grant lá que
que estabeleceu um básico bastante bom para o SEBRAP funcionar. O resto viria de projetos de pesquisa contratado, e aí, pasme, né, com secretarias de planejamento e outras de governos estaduais. Um dos governos que não contratou, e eu trabalhei muito nele, na Bahia, coordenado pelo Chico, foi do governador Antônio Carlos Magalhães, cujo secretário de planejamento era um membro do Partido Comunista então, Mário Kertes, né? E aqui em São Paulo, o Jorge Wilhelm nos contratou para vários estudos e outros organismos mais acadêmicos nos contratavam. Então o SEBRAP era financiado pela Fundação Ford, e aqui eu conto, eu não sei se aqui, eu me lembro de alguns anos atrás, surgiu a ideia de que o Fernando Henrique era agente da CIA, através da Fundação Ford. Está lembrado disso? Bom, eu adiantando um pouco, logo anos depois, eu estava em Nova York, estudando lá, leio o New York Times. Uma página inteira, Henry Ford III pagou uma página inteira para dizer, para reclamar da Fundação Ford que ela estava fugindo dos seus objetivos, que era, em suma, não eram essas palavras que eu usava, em suma, era defender o capitalismo. E ela estava financiando quem não necessariamente era um adulador do capitalismo. Então, essa página do New York Times acaba com essa versão, tá certo? Bom, essa era a fonte de financiamento do CEP. O centro das discussões, que era o clima, eu estou chamando a atenção, o clima em que o Chico estava. E há uma outra questão aqui com o Chico. O Chico não tinha anteriormente formação acadêmica. E nesse mesmo livro, o Fernando Henrique diz que ele sofreu no começo um certo preconceito. Veio um cara aqui do Nordeste, técnico e tal, não tinha mestrado, não tinha nada, né? Mas logo ele ganhou respeito, e quando eu cheguei, ele era extremamente respeitado por todos, né? E muito pelo Gianotti. Isso sou testemunha, porque eu trabalhava como estagiário na mesma sala que o Gianotti. Imagina o diálogo entre nós, mas enfim. Mas tinha o Paul Singer também, que era fácil. O centro das discussões era o chamado mesão. O mesão era uma casa grande, o mesão se dispunha ali onde seria a sala de estar, a sala de jantar, etc. Era uma mesa grande, se reunia e alguém apresentava um texto e era discutido. E era, para usar uma linguagem fina, porrada para todo lado, né? Os intelectuais ali não poupavam ninguém, mas num clima de aceitação desse tom bastante veemente da arguição, né? Então acabava contribuindo, e era um evento que todo mundo queria participar, né? Ali foi discutido vários temas ou livros aqui, para só lembrar os livros que foram produzidos nessa época, discutiam não mais o Dependência e Desarrojo do Fernando Henrique, mas o modelo político brasileiro do Fernando Henrique, o Ardil do Trabalho do Gianotti, um artigo, né, que ele publicou, Crítica à Razão Dualista do Chico, As Contradições do Milagre do Paul Singer e As Ideias Fora do Lugar do Roberto Schwartz. Isso tudo foi discutido no mesão. E o estagiário, depois economista, ali assistindo, né? Atrás, não na mesão, mas no banco atrás, assistindo aquela discussão extraordinária, né, que rolava ali naquele momento. Evidentemente, um lugar com tantos intelectuais de peso, apesar disso, o Chico, como eu já disse, tinha o respeito de todo mundo. Mas Chico tinha também uma compreensão que era só ele ali dentro, com a questão regional. Aqui, então, só para citar os dois livros, um que ele fez com o rei Felipe Raistu, que depois, não sei se conhece, ele virou, né, presidente da Petrobras com o Fernando Henrique, e foi meu companheiro de cela no Presídio Tiradentes, né? Enfim, conheço bem o Felipe. E o Mudanças na Divisão Interregional do Trabalho no Brasil. E também o livro Elegia para uma Religião mais tarde. Foram forjados ali. Ele tinha a questão regional, que era uma questão específica dele, embora ele se nutrisse das discussões que havia ali e das opiniões que haviam ali, e que eram diversas. Só para ter uma ideia, também Bolívar Lamonier e Vilmar Faria faziam parte do SEBRAP, né? Então, que tinham visões, já naquela época, um pouco diferentes, e se agravaram a diferença se agravou, ampliou ao longo do tempo. Aí eu vou falar de um assunto que, para os mais jovens, eu não sei bem o tom,
né? Veio a prisão do Chico, em 74. A prisão do Chico não foi a primeira vez, como já disse aqui, em 64 já havia ficado 2 meses pronto, e ele ficou quase 2 meses, não é, na prisão. A prisão se deu da seguinte forma. Oi? Oi, Fátima, tudo bom? Foi com você, né? Não, pera, calma, não antecipa. É a filha do Chico. A filha do Chico está antecipando. Mas, enfim, a gente que fica preso, às vezes fica com um certo humor negro, sabe? Um humor. Então, a gente fala certas coisas meio bárbaras, com certa dose de humor e com leveza e tal, né? E eu não sei se eu vou contar assim, mas se preparem, tá? Um belo dia, eu casado com a Marina, mãe da minha filha, né, e que é mãe das minhas netas gêmeas, moravam num sobrado geminado, ao lado morava o Aguilar, irmão do pintor famoso, tal, né, e era direto na calçada. Chegamos eu e a Marina de carro com compras do supermercado. Aí de repente, pum, metralhadora, tal, pá, entramos. Começam a vasculhar tudo, de repente toca a campainha. Abre a porta, está o Chico, que usa a seguinte frase: o Fred caiu. Caiu, para quem na gíria das organizações clandestinas, significava foi preso. O Fred Mazzucchelli. Fred era o Frederico Mazzucchelli. O que ele estava dizendo? Que ele e o Fred pertencíamos a uma organização clandestina e o nosso companheiro caiu. Mas enfim, bom, aí eu estou contando isso sempre com uma dose de humor, como eu disse, que vem dessa formação assim, tal. Então fomos presos, fomos para o DEOPS, Delegacia de Ordem, hoje é um museu no Largo General Osório. Foi ruim. Não foi tanto quanto da outra ocasião que eu fui preso, mas foi todos aqueles métodos. O Chico sofreu muito mais do que nós. O Chico tinha uma carta do Miguel Arraes, que nós temos versões contraditórias, se ele jogou fora na sarjeta quando saía, ou se ele comeu e tal. Mas enfim, ele se desfez da carta do Miguel Arraes e foi torturado, ficou isolado de todos os demais. Eu tive a infelicidade de conhecer uma cela que haviam construído especialmente para isso, chamado Forno, que era uma cela totalmente fechada, totalmente redonda, assim, arredondada, com uma lâmpada desse tamanho e coisa e tal, toda fechada, exatamente para o sujeito passar calor. Tanto que os próprios policiais chamavam do Forno. Eu fui conhecê-la, né, e, felizmente, pouco tempo. E saí. Mas o Chico consta que ficou muito tempo lá e foi torturado e tal. Essa é uma história da prisão que o Chico de Oliveira sofreu. Né? Foram no SEBRAP, o Fernando Henrique, na entrevista que ele dá aqui, conta que um dia o Chico foi lá com os policiais pegar livros e tal, e que o Chico estava trêmulo e branco, mas não por medo, pelas condições em que ele estava. Né? Então, não eram tempos fáceis. E a gente que viveu anos, a SEBRAP viveu anos sob uma certa proteção, de repente sentiu o peso da repressão. Logo depois teve um segundo episódio, nós já todos soltos, já frequentando de novo, um segundo episódio que nasceu de uma forma que eu tenho uma versão, né, quase cômica, mas enfim. Eu vou contar, já que deu a rezada. O Regis Castro Andrade, que também frequentava o SEBRAP, depois era professor, tinha ido para o exterior e enviou uns papéis da organização que ele pertencia antes e tal para lá, e foi pego no correio, essa versão que se dá. Aí então foram ao SEBRAP e prenderam Paul Singer e o Vinícius Caldeira Brant. Vinícius Caldeira Brant tinha ficado preso anos. O Paulo Singer e foram presos não mais pela DOPS, mas pelo DOI-CODE, que é na Rua Tutóia ali, né? Era na Rua Tutóia. E em seguida começaram as negociações, né, através do Severo Gomes, o ministro Severo Gomes, que era amigo do Cândido Procópio, do Fernando Henrique, e então se compôs aquela pressão sobre... Todos tinham que prestar depoimento do DOI-CODE. Lá fomos todos, inclusive a secretária Marleida, que não sei se conheceram. A Marleida foi prestar depoimento, mas é um depoimento ridículo,
né? Chegamos lá, não tinha nada que perguntar e tal, foi só uma pressão. Bom, aí eu, logo em seguida, decidimos, eu, Fernando Henrique, Chico e tal, que era melhor eu, né? E então agenciou-se uma bolsa da Fundação Ford e eu fui para Nova York estudar na The New School for Social Research, fazer o meu mestrado e meu doutorado lá. Então eu criei um afastamento. Naquela época não tinha celular, a conta era muito cara, a conta de telefone, etc, etc, a correspondência foi muito pouco. Quando eu voltei, 3 anos e meio depois, o SEBRAP já era na Alameda Campinas, já era outro, talvez a origem, não sei, e eu, ao invés de trabalhar com o Chico e com o Paul Singer, com que eu me dava, ou com o Fernando Henrique, eu fui trabalhar com uma pessoa que não deu o samba, que é o Zé Serra. Zé Serra não só não deu samba comigo, como ele tinha outras pretensões de trazer outras pessoas para o meu lugar. Então ali eu encerrei minha carreira no SEBRAP e fui ser um profissional em vários, na empresa de planejamento, em Plaza, IPT, onde eu cheguei a diretor e tudo, e depois fui ser assessor do Marco Aurélio Garcia na Secretaria da Cultura, fui para a Caixa Econômica Federal, para o IPEA, etc. Mas não é a minha história que eu quero contar aqui, mas eu quero contar a história do Chico, né? A Secretaria de Planejamento, onde trabalhamos juntos. Está com tempo? 22, tá. Bom, agora então eu vou dar um salto aqui, porque eu falei muito desse período. Só um comentário que a ditadura ali naquele momento rompeu o equilíbrio anterior para o SEBRAP, né? Então o SEBRAP teve que houve uma bomba também na Rua Bahia, eu já estava nos Estados Unidos e tal, e não veio. Aí o que eu quero aqui dar um salto, né? Eu sei que é objeto há 2 coisas que eu quero falar aqui mais. Uma é sobre o Chico, a personalidade do Chico, que talvez ajude a explicar, não em termos políticos, a crítica que ele veio a fazer muito radical ao PT e ao Lula depois de 2003. As críticas dele, não, assim, uma parte delas eu concordo, outras não. Né? Eu não concordo com a crítica dele à Bolsa Família, por exemplo, né? Mas concordo com a crítica dele que a política macroeconômica seguida pelo governo Lula foi uma continuidade, pelo tripé, do governo Fernando Henrique. Mas tem uma coisa no Chico, né? Não sei se as filhas que estão aqui vão concordar comigo, mas ele não admitia traição. Qualquer traição, eu tive uns 3 episódios de conhecimento meu, não vale a pena aqui, mas aquilo amargurava muito ele, né? E houve um episódio, a partir do Fórum Social Mundial de 2003, que era em janeiro, em que ele fez parte de uma banca e que ele produziu um livro, organizou um livro, no qual tinha um artigo dele feroz, eu não li, mas assim, acho feroz para quem... E ele então, eu conferi essa história, né, através do Paulo Okamoto, o Lula disse não pode publicar. E aí houve um embate muito... o Vanuc, sei lá, mas enfim, alguém veio e houve um tensionamento e o Chico sentiu-se atraiçoado. E foi mesmo, porque censuraram um livro. Eu conto aqui uma passagem, muito influenciado pelo Chico, da crítica Razão Dualista. Eu escrevi um ensaio, Doença Infantil do Esquerdismo, que foi publicado no Estudo SEBRAP, que criticava o livro do Celso Furtado. Eu reli agora para ser vergonha, não é? Porque era radical e tal, aquele negócio e tal, o cara não propõe o socialismo, algo assim, brincadeira. Então, assim, a gente vai evoluindo, né? E o Chico ficou com essa mágoa ao lado Então, acho que grande parte das críticas, ele esperava muito que o PT tivesse o papel de conduzir o Brasil para uma social-democracia. Capitalismo, sim, mas distributivo e quando ele viu, não estava acontecendo isso. Estava acontecendo algum combate à pobreza, mas distribuição de renda e mudança, não. Então, ele se amargurou muito. Mas eu quero, já que aqui no final, eu quero aqui fazer
fazer sem o talento do Chico, mas fazer o que o Chico fazia, que é ousar um pouquinho. Não sei se alguém aqui leu alguma coisa do Varoufakis, recente, do Tecnofeudalismo, o livro que ele lançou, né? Chama-se... eu não li o livro, eu li porque eu comprei o livro, ainda não chegou. Mas eu li o prefácio e uma entrevista dele. E eu senti que no Ornitorrinco tem umas inquietações 20 anos antes do Chico, veja a intuição, 20 anos antes daquelas preocupações que o Varoufakis está anunciando, também com certa prematuridade. Com a questão tecnológica. Com a questão tecnológica e com o fato, diz que o mercado virou feudo e que o lucro virou renda. Aí o nome dele, tecnofeudalismo. Quer dizer, o capitalismo não está morto, mas ele tem uma forma nova que já não é aquele capitalismo anterior das leis da acumulação. A acumulação primitiva, que é a única coisa que você não falou, que era uma preocupação do Chico na Crítica à Razão Dualista, com a acumulação primitiva ele considerava não aquela do Marx na Europa, né, que era, mas ele considerava a economia de subsistência e várias, uma acumulação primitiva, era o que se apropriava, né, assim. E eu vejo ele escrevendo o Ornitorrinco, ele tem uns ensaios, que ele chama Revolução Molecular Digital, uns ensaios do que o Varoufakis agora está preocupado dizendo. O que é muito novo, o que o Varoufakis vem querendo tratar, há 20 anos atrás o Chico algo farejava. Então, eu acho isso extraordinário, não vou aqui, eu tenho citações aqui, mas eu fico assim meio perdidão aqui, talvez não encontre, né? Eu estou acostumado a dar aula com PowerPoint, é muito mais fácil, porque ele me orienta tudo. Então, mas aqui, ó. O Varoufakis diz: o capitalismo está morto. Ele foi substituído pela economia tecnofeudal por uma nova ordem. O que está matando o capitalismo é o próprio capitalismo. Indo no Marx, no Chico, ele diz alguma coisa parecida, né? Aqui, não sei se... ele está dizendo, veja, como tem um gancho, restam apenas as acumulações primitivas, tais como as privatizações propiciaram. Não é a criação de valor novo para a exploração do capital variável, que é pago antes, depois você gera uma mais-valia pelo qual você investe e acumula mais capital. Não, é a acumulação primitiva através de privatização ou através da renda. A acumulação primitiva, o Chico, a renda, o Varoufakis. Então eu deixo isso aqui, né? Ele tem vários... e só uma explicação a respeito do Ornitorrinco, a qual ele dedica a mim, né? eu não sei porquê. Na arguição que ele me fez, a minha tese de doutorado, que é sobre desenvolvimento tecnológico no Brasil, ele levou, vocês duas conhecem, as filhas dele, conhecem, espaço 1, datilografado, imagina como um Olivetti portátil, e margem mínima, né? Ele trouxe umas 4 ou 5 páginas escritas para a arguição dele, abandonou um certo ponto e falou do Ornitorrinco. E eu não entendi o Ornitorrinco, como que ele encaixava, né, na ocasião. Coisa que só fui entender quando eu li o artigo. Na verdade, alguma coisa tem, mas ele voou, porque o Chico é isto. O Chico é um voo alto. Qual é o problema do voo alto? É que de vez em quando ele quer pousar no aeroporto que é muito pequeno. Então, o aeroporto precisa ser maior e nós não conseguimos fazer o nosso povo, gente, não conseguimos fazer o aeroporto maior. Mas ele estava ali enxergando. E eu acho que essa foi mais uma enxergada longe que ele deu. E eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte só. Chico era isto, né, que eu tracei na coisa do PT. Paixão, engajamento, enorme coração e sensibilidade pública, que se combinava com a sua extraordinária inteligência posta a serviço de causas dignas. E eu termino com a dedicatória que eu pus... que eu coloquei na minha tese e que, sinceramente,
tudo para mim, né? Ao Chico de Oliveira, mestre do pensar digno. Isso mesmo. Bom, cara.